depois vamos ler João 7:17, depois João 8:24. Então, a gente vai nessa carreirinha e depois de livro, a gente vai estar pregando enquanto que você busca aí Josué 1. Nós temos sábado agora, mais conhecido como depois de amanhã, né, o culto do café amargo lá na vizinha da irmã Silvina, Rua Miraflores, às 18 horas. Amém, amados? Josué 1, a partir do versículo de número 7. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem glória. Não pares, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Somente até o 9. Vamos dar um pulo agora para João 7. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 17. Na verdade, eu não sei a partir do versículo 16 para ficar mais contextualizado. João 7, a partir do 16. O meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Amém? Agora 8, João 8 está aí do ladinho, versículo 24. Eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Amém? Amados, olha aí, tomara cedo. Eu quero pegar o João Pedro e olhar para cima para começar essa mensagem, essa pregação. João Pedro, há algumas semanas atrás, se formou em PQD, em paraquedista. E tivemos um culto, né, de ação de graças também, que é o aniversário dele, lá uma reunião na casa da Ruth, da sua mãe, lá na casa deles. E a Ruth comentava quantas vezes ela ficou aflita, né, devido à ralação de João Pedro para se formar em PQD, ter que ir para o mato e comer algumas coisas que a gente não comeria no dia a dia. E de tomar as pancadinhas lá enquanto recruta na sua formação, e após isso ter que soltar de um avião. Interessante, João Pedro ele não viu a construção do paraquedas, ele não viu a construção do avião, nenhum dos aparatos que ele usou para poder saltar de um avião. Ele acompanhou a construção daquilo para saber se aquilo de fato estava seguro ou não, correto, irmão? Apenas ele chegou lá, já estava pronto, deram para ele e falou: agora você faça tudo que lhe foi ensinado, salte daí, pule. Então Pedro botou aquele negócio nas costas, né, mais toda a sua fala, e pulou de um avião. Ah lá, está indo corrigindo, eu sabia que isso ia acontecer. Paraquedista não pula, salta, né? Não sei de onde eles tiraram, vou dar um dicionário de presente para o pessoal lá do paraquedista, sobre pular e saltar, mas aí a gente deixa isso para depois. Mas ele saltou, tá bom, querido? Recruta. Ele saltou de lá. Isso é crer e obedecer o mandado do instrutor, do seu superior naquele estado, crendo que a segurança
segurança que o seu superior lhe passou, ela era real. Porque se ele não cresce nisso, ele não obedeceria. Se ele não cresce nisso, ele não saltaria. Amém, amados? Estão me entendendo até aqui? A gente entra no carro, e quem conhece máquina sabe que máquina é uma loucura, né? Você está funcionando perfeitamente, passam 2 minutos, até menos, o negócio para. Eu falo, mas como é que pode? Estava funcionando agora. Quem nunca falou isso? Estava funcionando agora. Carro, então, a gente entra nesse negócio, às vezes a gente está 80, 90, 100 por hora, e crê que na hora que o freio tiver que ser usado, ele vai funcionar. Porque se não funcionar, só Jesus na casa. Mas a gente não está dentro daquela máquina para saber se realmente vai funcionar tudo. A gente apenas acredita naquilo e obedece ao que foi instruído como motorista e como capacidade do algo que você está manejando, está dirigindo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo isso porque eu quero falar sobre fé e obediência. A fé que não obedece jamais será a fé segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós temos uma capacidade muito grande para dizer que cremos no Senhor Jesus, que temos fé. Todavia, a gente tem uma dificuldade muito grande de obedecer aquilo que está na palavra do Senhor. Nós não temos dificuldade de obedecer crendice. E aqui na escola dominical, a gente tem falado sobre isso. Um montão de crendice, inclusive, vou abrir aqui um parênteses, para fazer uma propaganda, por orientação de um amigo meu, assembleano, eu vou estar tentando fazer algumas reflexões curtas, tentando explicar sobre isso, sobre o que é crendice, o que é fé, o que é misticismo e o que é a palavra de Deus, para no final poder dizer que Jesus nos basta. Mas a gente não tem dificuldade de crer numa chavezinha que usam para falar que é a chave que vai abrir a porta que você está precisando. A gente não tem dificuldade para crer no óleo e dizer que aquele óleo é ungido. A gente não tem dificuldade de crer nas campanhas que a gente vai ter vitória naquela campanha, porque esse tipo de fé é fácil a gente ter. É fácil, você vai encontrar isso na macumba, você vai encontrar isso na feitiçaria, você vai encontrar isso no catolicismo, você vai encontrar isso no protestantismo. Em qualquer lugar você encontra esse tipo de fé que não tem a ver com obediência, tem a ver com um ritual que é nos dado, que coisas que nos são dadas ou ditas para a gente, que se você usá-las vai acontecer algo. A gente obedece isso, porque obedecer isso é muito mais fácil do que obedecer. Não minta, porque o pai da mentira é o diabo. É muito mais fácil crer que, olha, vem aqui, ou então vai ao monte 7 vezes, olha, então está tantas vezes, e desça depois que a vitória vai chegar. É muito mais fácil eu fazer esse esforço do que eu crer que eu tenho que amar até quem me persegue, que eu tenho que orar por quem me maldiz, que eu tenho que fazer o bem a todo tempo, porque aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É muito mais fácil eu entender que se eu for fiel e dízimo, jamais vai me faltar o pão de cada dia, porque é a barganha que eu vou fazer, eu vou dar para poder receber, do que de fato eu ver alguém com fome e tirar daquilo que eu tenho, a ponto de eu ficar com falta e poder dar para aquela pessoa em amor. É muito mais fácil vir trazer o dízimo e fazer uma barganha com Deus do que eu ouvir aquilo que o provérbio diz, que depois Paulo vai repetir: se teu inimigo te der fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo te der sede, dá-lhe de beber. Estão me entendendo, irmãos? Porque a gente fala que crê em Deus, nesse Deus que a gente chama de Jesus Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz que Ele é, e de fato Ele o é. A gente diz que crê nele, mas a gente tem dificuldade de fazer com que a nossa fé seja segundo aquilo que Ele disse. Ele chama Josué. Josué viu o comportamento de Moisés. Josué viu Deus se apresentando a Moisés.
Josué viu Deus falar com Moisés. Josué viu Deus fazer maravilhas através de Moisés. Mas Josué também viu seu próprio primo de Moisés, de Coré, se revoltar contra ele e querer tomar o lugar dele. Josué também viu Miriam e seu irmão Arão com inveja de Moisés e querer dizer: mas Deus só fala contigo, Deus fala comigo também. E agora o Senhor vai responder: todo mundo fala por sonhos, fala em profecia, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. E aí a Miriam ficou leprosa. Josué viu o povo murmurando e Deus falando: olha, se esse povo continuar assim, eles não entrarão na terra prometida. E assim aconteceu, aquele povo pereceu e entrou outro povo. Josué viu Moisés vindo para o monte orar para receber as tábuas da lei, que está lá em Êxodo 20, que são os 10 mandamentos. E enquanto ele estava lá para poder receber as tábuas da lei, o pessoal foi e construiu um bezerro de ouro para poder idolatrar. Então Josué também viu Deus reprovando a idolatria. Josué viu tudo isso que a gente chamaria de coisas boas, que são sinais e maravilhas, que é o fato de falar com o Senhor face a face. Mas Josué também viu as perseguições, as calúnias, as invejas, o povo que quer tirar o trono de Moisés. Josué viu tudo isso. Mas quando Deus vai falar com Josué, ele fala o seguinte: se tu guardares os meus mandamentos, como Moisés guardou, se tu me obedeceres, como Moisés me obedeceu, se tu não te guiares nem para a direita, nem para a esquerda, eu serei contigo como fui com Moisés, você e o seu povo prosperarão. Preste atenção, Deus não fala nada sobre sinais, Deus não fala nada sobre fórmulas, Deus não fala nada sobre rituais. E olha que a gente está falando do Velho Testamento, onde ritual não faltava. Mas Deus está falando para ele o seguinte: obedeça a minha palavra, seja fiel a mim através da minha palavra. E Josué se foi. Eu acho lindo quando você vai pegar lá o finalzinho da história de Josué, que Deus chama Josué com 40 anos. Josué está com 80. Ele já tinha guerreado pra caramba, já tinha lutado pra caramba. E aí ele reúne o povo e fala que eu hoje estou com as mesmas forças de quando o Senhor me chamou. Gente, que coisa linda. 40 anos depois, após guerrear, após lutar, após derrubar Jericó e tantas outras guerras, ele vai dizer que ele se encontra com as mesmas forças de quando Deus o chamou, porque ele guardou a palavra de Deus a ponto de reunir o povo e dizer aquela passagem que a gente tanto conhece: escolham vocês a quem vós servireis, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como que ele serve ao Senhor? Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, obedecendo ao Senhor em todas as coisas. Obediência. Há uma fé que nós temos em Jesus. Eu tenho dito isso aqui, na verdade eu tenho dito isso aqui, eu estou dizendo isso há quase 2 décadas. E ainda uma família que está me ouvindo, não sei como eles aguentam me ouvir, né? Já são 7 anos que eles estão me ouvindo. Que estão me ouvindo a dizer isso. A dizer que, olha, a nossa fé tem que ser somente no Senhor e não naquilo que Deus pode te dar, mas sim naquilo que Deus é. É fácil ter fé para pedir a Deus, agora é difícil ter fé para ser em Deus. Me entendem, amados? Em nome de Jesus. Por que quer ver um exemplo? Fala para mim, qual foi o milagre que João Batista fez? Qual foi o milagre que ele experimentou? Nenhum, não tem um milagre de João Batista. O milagre era o João Batista. É aquele que preparou o caminho, é aquele que foi obediente, é aquele que quando vem Jesus ele fala: não sou digno de te batizar, nem de desatar as tuas sandálias, algo que era um trabalho de um escravo. Era aquele que ia pregar no deserto
pessoal ia ouvi-lo. Era aquele que estava preso e ele denunciava o pecado e por isso perdeu a cabeça. O milagre não era o que João Batista fazia, o milagre era o próprio João Batista vivendo num mundo corrompido, mas sendo obediente até perder a cabeça. Isso é fé. É fé de compreender que quando Jesus diz, Deus diz sim, vai ser sim. E quando Deus diz não, vai ser não. Isso é fé. É fé de poder dizer, olha, Deus me deu e Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que em nada Jó pecou contra o Senhor. Isso é fé. É fé para saber que quando todo mundo está indo numa direção, é a maioria, talvez seja você sozinho, e você está sabendo que todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, todo mundo está praticando, mas tu sabes que aquilo é errado, tu vai dizer, vocês querem, vocês vão, mas eu não irei. Vocês querem fazer, vocês façam, mas eu não farei. Vocês querem dizer, vocês digam, mas eu não direi, porque entre obedecer ao homem e obedecer a Deus, eu prefiro obedecer a Deus. Não é isso que Moisés, que Pedro faz? Depois que é curado o paralítico em frente, que é a igreja famosa, em Atos 3, eles são levados à frente aos líderes da época, então lá no Sinédrio. E aí a palavra que eles ouvem dos homens que têm poder para prender, para matar, é o seguinte: a gente vai liberar vocês. Todavia, que vocês não preguem, não anunciem mais o nome de Jesus Cristo. E Pedro, muito preocupado, fala: e se dás vós mesmo? Que é melhor obedecer a Deus ou ao homem? Fé que se entrega completamente ao que o Senhor ensinou. Fé que se entrega completamente à vontade de Deus. Fé que vive para glorificar o Senhor no seu próprio corpo, mas que todas as vezes que tiver algo que coloca a nossa vida em risco, a gente vai dizer: eu continuarei obedecendo ao Senhor. Eu fico olhando, começava aqui na terça-feira, depois da consagração, e aí a gente foi ali para os engordaites, né? Ali atrás, né, Juarez? Aquela habilidade na mandíbula, fortíssima. E a gente foi ali para trás e eu conversava com eles, eu falava, eu acho muito interessante a cabeça dos crentes. Eu não estou só falando dos cristãos, mas dos crentes. Eu não nasci pastor. Eu tenho menos tempo de evangelho do que algumas pessoas que aqui estão. Eu tenho 28 anos de cristão e 20 de pastoreio. Então, tem gente aqui que tem mais de 28 anos na caminhada do que. Mas às vezes a gente olha para o pastor e fala assim: ó, a gente pode falar mal do pastor, não tem problema. A gente pode caluniar o pastor, não tem problema. A gente pode criticar o pastor e não tem problema. Mas quando a gente é membro, qualquer coisa que falam da gente, que acontece com a gente, vou sair da igreja. Ou então, vou abandonar Jesus. Não aconteceu o que eu esperava. Eu estou me tratando como eu tinha que ser tratado. Não quero mais isso para mim. Não quero esse lugar. E eu falava com o Juarez, eu falava: já pensou se o pastor pensasse assim? Não ia ter pastor que durasse um ano, pastor de ano. E porque normalmente não é um caso que tem, né, que fala. E no nosso caso, que somos conexionais, cada vez que estamos numa igreja, então a lista é enorme. Eu lembro que determinado irmão falou para mim uma vez, falou assim: pastor, a gente está pensando em botar mais pessoas para pregar dia de domingo, porque tem as pessoas que falam que sempre o senhor está pregando. E aí eu falei assim: não, domingo à noite eu não negocio muito. Eu sou pastor, quem tem que dar o alimento sou eu. E eu normalmente eu tenho a igreja mais tem gente, e principalmente nos dias atuais, onde a gente tem a internet, tem um montão de gente louca pregando, um montão de coisa, o dia que eu tenho para instruir, para orientar. Mas as pessoas estão falando isso para mim, mas é assim, amado. Aí eu falei para esse irmão, então eu vou te contar algo que eu li há poucos dias.
E aí falando, se o pastor prega durante muito tempo, ele é enfadonho e quer se aparecer. Se ele prega pouco tempo, é porque ele não tem conteúdo. Se ele fala difícil, complicado, é porque ele é soberbo. Se ele fala popularmente, é porque ele não tem o linguajar. E aí eu fui colocando que o texto é bem maior do que isso. Aí no final essa pessoa falou assim para mim, é verdade, é difícil agradar a todos. Eu entendo que é difícil agradar a todos. Mas o que é Bíblia? Isso é indiscutível. Cabe a mim ou a você dizer sim ou dizer não. E aí vou dar um exemplo do que eu estou falando, a passagem do jovem rico que tem os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E Marcos especificamente vai dizer que quando ele busca Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus olhando para ele o amou. Marcos faz questão de colocar isso, o amor. E aí ele fala, o que eu preciso? Para seguir o Senhor. A história é maior do que eu estou contando, mas vocês conhecem a passagem. Jesus vai e fala, então vai, vende tudo que tu tens, dê aos pobres e siga. E aí ele abaixa a cabeça, porque tinha muitos bens, e sai e vai embora. Ele pode não ter aceitado, mas não tem como ele falar assim, a pregação que Jesus fez para mim não está correta. O que Jesus falou para mim é impossível de eu obedecer. O que Jesus espera de mim é utopia, não dá para falar isso, porque o Jesus que chama é o que dá graça, o Jesus que te ensina é o que te capacita, o Jesus que te instrui é aquele que vai promover pelo Espírito Santo a possibilidade de você cumprir o que ele te instruiu, porque tudo vem dele, e tudo é por ele, e tudo é para ele. Até a nossa fé só vem porque ele nos deu o Espírito e nos deu a palavra, porque é para ele ouvir e ouvir a palavra dele, a palavra de Deus, tudo vem dele. A escolha, essa é nossa. A minha fé é em obedecer, ou minha fé é em ter? A minha fé é dizer, como disse Paulo aos Coríntios, seja sempre Deus verdadeiro e eu mentiroso. O que ele está dizendo? Que prevaleça sempre a palavra, a vontade de Deus. Eu sempre vou estar equivocado diante de Deus. Qual é a nossa fé? É a fé da obediência. E a gente vai ler, vamos lá no versículo 17 de João 7. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, você quer saber realmente se eu sou Deus, se eu venho de Deus, se eu e ele somos um? Me obedeça. Siga os meus ensinamentos. Faça a vontade do Pai que está revelada nele, e tu vais saber que de fato eu sou Deus. E sem ter lido isso, Robert, eu gosto quando Moisés fala, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me mandes ir. E não era para nada tranquilo que Moisés estava indo. Era para dificuldade, era para complicação, era para carregar um povo difícil de lidar. Mas a única preocupação de Moisés é: eu quero estar no centro da sua vontade, eu quero a tua presença. Estando dentro do teu querer, venha o que vier. Eu sei que estou guardado, eu sei que estou bem. Ainda que eu seja comido por irmãos, ainda que me incendeie numa fogueira, ainda que me prendam numa cruz, mas eu não vou abrir mão de obedecer. Interessante que essa pregação está dentro de mim desde domingo, quando eu preguei sobre fé pela manhã. E aí hoje a Ruth colocou no grupo a mensagem da devocional do cenáculo. E eu confesso que nem sempre eu ouço. E hoje foi um dos dias que eu ouvi. E no final da mensagem, não sei quem ouviu, estava no grupo da igreja, a pessoa, que empresta a voz dela para poder estar cantando a devocional, ela vai e canta um hino, que agora eu sou hino de hino,
mas que fala sobre isso, sobre obedecer. E eu falei, Deus, então eu vou crer que seja a confirmação, que a mensagem ela tem que ser essa: obediência. A gente gosta muito dessas coisas de tocar, de misticismo, de crendice, porque isso é muito mais fácil que obedecer. Obedecer tem que renunciar, obedecer tem que abrir mão do eu, tem que negar a si mesmo todos os dias, tem que tomar a cruz e tem que seguir. Obedecer é ter um desejo ardente de fazer uma coisa e falar assim: eu não vou fazer por amor a Deus. Obedecer é o desejo que às vezes vem de tu dar a banda naquela pessoa chata pra caramba, pensa. E tu vai falar assim: eu não só quero dar a banda, mas eu quero te pedir perdão e pedir, tira esse sentimento de dentro de mim. Obedecer é se pedir uma túnica, tu também dá capa, se mandar caminhar uma milha, tu caminha duas, se bater numa face, tu dá a outra, porque você sabe que o amor de Deus em você é a melhor coisa do mundo e você vai viver para que isso seja realidade por onde você caminhar. Obedecer é, como eu preguei domingo, é você saber que Deus falou que vai levar o teu filho, que foi o que aconteceu com Davi. E no final de tudo você jejua a hora, mas Deus leva o teu filho e tu vai, toma um banho, se perfuma, troca as vestes, entra no templo, ora e adora o Senhor, louvado seja Deus. Obedecer é poder dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Obedecer é orar o Pai Nosso e viver o Pai Nosso dizendo que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Obedecer. A gente tem muita dificuldade de ter essa fé de verdade. Essa fé que nos faz sempre dizer sim ao que Ele diz sim, dizer não ao que Ele diz não. A lutar consigo mesmo, a fim de que prevaleça a vontade de Deus, e vão olhar para a gente e vão dizer: de fato, esse crê em Jesus. Eu vou contar uma história para vocês que eu não conto há muito tempo, mas ela veio na minha mente agora e ela é real. Na época de Hitler, que ele matava, milhões de judeus, e antes de entrar lá na Câmara, ele reuniu os cristãos e escreveu no chão Jesus bem grande. Perdão, ele não, um general dele escreveu no chão bem grande Jesus. E falou isso aqui, e já a câmara de gás ali. E falou: olha, aquele que cuspir nesse nome e negar esse nome estará livre da câmara de gás. E aí era gente pra caramba, essa eu não lembro mais o nome, eu não conto essa história há muito tempo. Não quero crer que Deus a tenha trago à minha memória. E foi um por cuspindo e falando mal de Cristo. No final ficou uma senhora de 70 e poucos anos lá. E o general vira para ela e fala assim: você não vai fazer o mesmo? Ela: não. Eu sei em quem tenho crido e sei que só Ele é o Senhor. E aí o pessoal que tinha negava Jesus começava a falar para ela: a senhora vai morrer, faça isso e a senhora vai estar livre, Jesus vai entender. E ela dizia: não, eu não posso, não tem como eu negar o meu Senhor. E aí o general vira e interrompe aquela gritaria de um lado e ela sozinha no outro e fala: coloque todos esses na câmara de gás, porque se eles não conseguiram ser fiéis àqueles que eles chamam de Senhor e Salvador, como eles serão fiéis a nós? E poupe a vida dessa senhora. Obediência. No caso dessa senhora, ela foi culpada, mas a história nos mostra de um montão de gente que foi obediente e não foi culpada. Todavia, nós sabemos que nos encontraremos naquele grande dia. Eu não tenho dúvida disso. Porque, leia de novo comigo, João 8, no verso 24. Eu vos disse que morreria nos vossos pecados,
Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu não li todo o texto, mas esse texto ele começa com a mulher adúltera, com esse capítulo. Depois ele vai passar para os Jesus pregando para os judeus, e os judeus dizendo que creem que Ele é o Senhor e Salvador. E Jesus continuando o discurso. Lá no final da história, eles vão falar que Jesus é o diabo. Jesus fala, vocês são filhos do diabo. Jesus começa a falar que é maior do que Abraão, do que Moisés. E o pessoal começa a crer, e depois vão dizer assim, Jesus vai falar, vocês são filhos do diabo. Nesse interim, está Jesus falando aí sobre esse processo da salvação. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é desobedecer. Tudo que vai contra a vontade de Deus é desobediência. Tudo que é desobediência é errar o alvo. Isso é pecado. E Jesus está discursando para eles desde a mulher adúltera, que o pessoal queria pegar em pedra para apedrejá-la, lembra da história? E Jesus vai dizer, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí saiu por um do mais velho até o mais moço. Jesus vira para ela e fala, quem são os seus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno, então vais e não peques. Mas a mulher vai embora, mas Jesus falou, e não peques, mas continuou o discurso, ele dizendo quem ele é, e dizendo o seguinte, se vocês permanecerem na desobediência, se vocês permanecerem no pecado vocês morrerão. O que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está dizendo? Se vocês não crerem em mim de verdade, a ponto de me obedecer, o salário do pecado é a morte. O que Jesus está levando para eles é um veredito de condenação. Está falando, no pecado de vocês morrerão. Se vocês não me obedecerem de fato, reconhecendo quem eu sou e vivendo dentro da minha vontade, dentro da obediência a mim, dentro dos meus propósitos, vocês estarão errando o alvo, vocês estarão pecando, vocês estarão desobedecendo, e no pecado de vocês vão morrer. E eu fico olhando essas passagens e fico olhando o que a gente vive hoje. Por favor, quando eu digo a gente, estou falando do evangélico de maneira geral. Eu fico olhando como a gente está longe dessa vida de obediência, de falar, não, Jesus falou que isso não se faz, eu não vou fazer, que esse sentimento eu não posso nutrir, então eu não vou nutrir. Não precisa me responder. Não precisa me responder, mas responda para você mesmo. Quantas pessoas você sabe que são pessoas de oração, isso mesmo? Todavia são pessoas que guardam mágoas do outro, que falam mal do outro, que às vezes causam divisões. Quantas pessoas vocês conhecem que são pastores e que têm prazer de humilhar o outro, de levantar um veredito que condena o outro? Estou mentindo, amados? Se eu tiver, por favor, pode desmascarar aqui. Mas quem vive a vida da comunidade sabe que a gente sabe fazer todos os estereótipos. Isso é tudo que está do lado de fora. E aí, todos conhecem a passagem que Jesus fala para os fariseus: com a boca você confessa, mas o coração está longe de mim. Vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas o interior continua sujo. Vocês são sepulcros caiados, isso é, vocês são caixões bonitos por fora, mas por dentro está tudo putrefado, está fedendo já. Porque essa conversão, essa fé do lado de fora, essa fé de ações, essa fé de crendice, me perdoe, amado, ela é fácil. Não sei quantos aí conhecem macumba. Eu sou neto de uma, entre aspas, mãe de santo. Eu lembro da minha avó mandando o pessoal fazer cada doideira, comprar cada coisa esquisita. E tinha que ir em determinada cachoeira, tinha que pegar o mato não sei aonde, tinha que ir para cemitério. Então o pessoal fazia tudo isso. Uma fé que obedecia aquilo que demônio da minha avó
dizia, obedeciam porque é um estereótipo, é do lado de fora. Mas a fé que muda aqui dentro, a fé que me faz amar sem medida, a fé que me faz adorar a Deus acima de todas as coisas e circunstâncias, a fé que me faz entender que Jesus me basta, a fé que me faz compreender que nada pode me impedir de continuar sendo instrumento na mão de Deus, a fé que me faz entender que acima de tudo eu serei bênção na vida daquele que Deus colocar no meu caminho, a fé que me faz dizer como Paulo, sem ter muito, sem ter pouco, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a fé que sabe que você pode estar preso injustiçadamente, mas ainda assim você vai dar na cadeia e vai continuar cantando louvores ao Senhor. Essa fé é muito mais complicada. Essa fé a gente não quer. A gente quer fé do rouba-rouba. A gente quer fé de resultados. Mas eu quero te chamar nessa noite para ter uma fé de obediência. E se você diz que Jesus é teu Senhor, viva como Ele viveu, seja como Ele foi, é e será para todo sempre. Se tu abrires aí em Filipenses 2, vai estar dizendo assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tu vai encontrar Paulo dizendo pelo menos 3 vezes: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Por favor, repita, não tem a ver com o que tu vai ter, tem a ver com o que você vai ser. De olhar para mim e para você e ver no nosso caráter, nas nossas atitudes, que a fé em quem nós dizemos ter é real na nossa vida, é real na nossa existência. Meu Deus, não sai uma aleluia, vai cair uma aleluia aqui e a gente vai saber que a Bíblia caiu. Eu sei que isso é complicado. Talvez vocês estavam dizendo: está vendo, pastor? Por isso que a gente não veio te ouvir. Quinta-feira, esse tempo friozinho, podia estar embaixo da coberta tomando um chocolate, sair da minha casa para ter com isso. Mas eu creio que esse é o Evangelho. Eu creio que essa é a fé. A fé que nos faz ser imagem e semelhança do Senhor. A fé que nos possibilita viver o que os discípulos viveram em Antioquia, capítulo, se não me engano, 16 de Atos. Olhavam para eles e disseram que eles eram cristãos, imitadores de Cristo. Essa fé que, quando Deus fala, eu só tenho uma direção, uma reação, uma possibilidade: é dizer sim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Amém, amados? Por favor, guarde essa palavra na tábua do teu coração. Eu não tenho dúvida que isso seja a palavra de Deus. E eu tenho a convicção que o dia que a gente tiver esse tipo de fé, a gente muda onde a gente estiver. A gente pode não mudar a quantidade, mas aqueles que estiverem perto da gente verão que nós somos o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando e ensinando. Só recordando, domingo não temos programação pela manhã, porque é Dia dos Pais, né? Comemora-se o Dia dos Pais, então a gente não tem programação pela manhã, mas a gente tem a programação às 18 horas. E sábado, 18 horas também, o culto do café amargo. Às quartas do sai, né, das mulheres, e às 19 horas. Só para aproveitar, a gente está programando aí uma mini vigília para dia 2 de outubro, primeiro sábado de outubro, de 8h30 da noite até 0 horas. Vai estar vindo pregar um amigo meu, da Assembleana,
que vai estar aqui com a gente nos abençoando nesse dia. Aí está vindo logo dali de Vargem Grande, e aí eu acho muito feio, né? Uma pessoa vir de Vargem Grande e a gente não está aqui para recebê-lo. Então, em nome de Jesus, estou avisando com bastante antecedência para que a gente possa estar aqui nesse dia. Senhor, quero te agradecer pela vida de cada um, pela vida do irmão Geraldo, que com carinho, com zelo, se propôs a ser aquele instrumento da direção desse culto, que o Senhor supra todas as necessidades do teu filho, que o Senhor alcance a sua casa. Eu quero colocar aqui em tuas mãos cada vida que ouviu, que ouvirá esta mensagem, que seja a tua mensagem, assim eu creio, que seja o teu Espírito falar em cada coração, em nome de Jesus. Mas, Pai, não nos deixa ser somente ouvintes, nos faça praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Nos ensina a obedecer, a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas, Senhor, permanecermos firmes nela, porque assim experimentaremos que o Senhor é Deus e, Senhor, não morreremos dos nossos pecados. Conduza-nos em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma noite de restauração, que possamos ter notícias de que o Senhor já operou maravilhas nas petições que temos sido feitas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre o povo de Deus espalhado sobre a terra. E todos aqueles que terão a fé e a obediência, digam amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, gente. Uma boa noite, boa paz.